Olá, boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Vamos prosseguir com o nosso assunto sobre a Trindade. Hoje vamos fazer a quarta parte. Esperamos que não aconteça igual aconteceu na terceira parte, que caiu por 3 vezes. Eu vou ter que unir aqueles 3. E desta vez a gente vai considerar por que, biblicamente, Deus Pai, cujo nome é Jeová, é sempre superior a Jesus Cristo, né? Vamos considerar isso do ponto de vista bíblico, porque, diferente do que afirmam os trinitaristas, Jesus não é Deus e nem é igual a Deus, né? Isso não encontra respaldo na Bíblia, essas afirmações, mas encontra respaldo no paganismo, conforme nós já vimos, né? Então vamos lá, eu vou ler o artigo fazendo certas considerações, mas não se preocupem porque depois eu vou deixar o mesmo artigo que eu vou ler aqui transcrito na descrição desta live, para que, se alguém desejar, pode consultar depois, certo? Então, a pergunta que diz assim, ó, é Deus sempre superior a Jesus? Jesus nunca afirmou ser Deus na Bíblia. Não se encontra isso daí na Bíblia. Ele próprio falando, eu sou Deus. Não existe isso na Bíblia. Tudo o que ele disse a respeito de si mesmo indica que ele não se considerava igual a Deus em nenhum sentido, em poder, em conhecimento e em idade. Em todo o período de sua existência, seja no céu, seja na terra, a sua fala e sua conduta refletem subordinação a Deus. Deus é sempre o superior, Jesus o menor, porque ele foi criado por Deus, né? Ele teve um início, né? Jesus teve um início, ele não foi incriado como Deus, né? Deus é o único que não teve um início. E isto está fora da nossa compreensão humana. Nós não compreendemos como que alguém possa nunca ter tido um início, né? A partir de Jesus, tudo teve início, né? Jesus foi o primeiro. Repetidas vezes, Jesus mostrou que ele era uma criatura à parte de Deus e que tinha um Deus acima de si, um Deus a quem adorava, um Deus a quem chamava de Pai. Em oração a Deus, isto é, o Pai, Jesus disse: de ti, o único Deus verdadeiro. Está escrito lá, João 17,3. O próprio Jesus chamou o seu Pai de o único Deus verdadeiro. Se ele fosse igual ao Pai, ele não o chamaria de único, né? Em João 20,17, ele disse a Maria Madalena: subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Ou seja, Jesus chamou o seu Pai de seu Deus, né? Se ele fosse Deus, ou então igual a Deus, numa mesma essência, ele não o chamaria de seu Deus, porque ele mesmo seria o próprio Deus, né? Ele não poderia chamar eu sou o meu próprio Deus, né? Isso aí não existe, né? Mas para os trinitaristas é isso que acontece. Essas afirmações ilógicas têm respaldo nos trinitaristas, tá? Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo confirma esta relação. Qual relação? A relação de Jesus com o seu Pai, o seu Deus, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os apóstolos, eles também pregavam que Deus era superior a Jesus. Visto que Jesus tinha um Deus, seu Pai, ele não podia ao mesmo tempo ser esse Deus.
né? Nem é preciso pensar muito para chegar a esta conclusão, né? O apóstolo Paulo não tinha reservas quanto a falar de Jesus e de Deus como pessoas distintas uma da outra. Ele falou assim, ó, para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, ele estava separando ali, certo? Existe um só Deus, o Pai, e não é e ao mesmo tempo que é igual, não, são duas. Esse e separa essas duas pessoas, tá? O apóstolo mostra essa distinção ao usar a expressão diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. 1 Timóteo 5:21. Assim como Paulo fala de Jesus e dos anjos como sendo distintos uns dos outros no céu, assim também o são Jesus e Deus. As palavras de Jesus em João 8, 17 e 18 também são significativas. Ele diz, na vossa própria lei está escrito, o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou um que dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Estas palavras de Jesus deixam claro que Jesus não era Deus. Ele era uma pessoa separada de Deus. Por quê? O Deus dava testemunho dele, né? E ele dava testemunho do seu Pai. Se ele fosse Deus, ele ia dar testemunho dele mesmo, né? Jesus mostra aqui que ele e o Pai, isto é, o Deus Todo-Poderoso, têm testemunhas, pois, senão como haveria realmente duas testemunhas? Jesus mostrou adicionalmente que ele era um ser à parte de Deus por dizer, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, Deus. Ou seja, se ele fosse Deus, ele seria bom, ele não reclamaria se das pessoas o chamarem de bom, né? E vou deixar esse texto aqui na íntegra, e daí vocês vão entender. Não, ele não se dizia bom, mas ele atribuía esta qualidade ao seu Pai. Assim, Jesus dizia que ninguém é tão bom quanto Deus, nem ele próprio. Deus é bom do modo que o distingue de Jesus. É simples. Estes textos bíblicos, eles são simples de se entender. Não precisa ser mestre, doutor para entender, não. Até porque a Bíblia ela foi escrita por pessoas simples, inspiradas por Deus, para pessoas simples, né? Não foi feita para causar controvérsias, discussões acadêmicas. Não, ela foi feita para ser entendida, né? A Bíblia foi escrita para ser entendida por pessoas simples. Repetidas vezes, Jesus fez declarações assim: não pode o filho fazer nada por si mesmo, se não vir do seu Pai. Veja lá, João capítulo 5, versículo 19. Outra declaração dele: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Outra declaração: o que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. João 7,16. Indica isso que são a mesma pessoa? Não. Não é aquele que envia superior àquele que é enviado? Esta relação fica clara na ilustração de Jesus a respeito de um vinhedo. Ele assemelhou Deus, seu Pai, ao dono do vinhedo, que viajou para o exterior e arrendou o vinhedo a lavradores, que representavam o clero judaico. Quando o dono do vinhedo mais tarde enviou um escravo para obter alguns frutos do vinhedo, os lavradores espancaram o escravo
e o despacharam de mãos vazias. Daí o dono enviou outro escravo, e depois um terceiro, ambos os quais receberam o mesmo tratamento. Por fim, o dono disse: enviarei o meu filho, que é Jesus, o amado. É provável que respeitem a este. Mas os lavradores corruptos disseram: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança se torne nossa. Com isso, lançaram-no fora do vinhedo e o mataram. Esta ilustração está escrita lá em Lucas, capítulo 20, versículos do 9 ao 16. Ele estava fazendo uma ilustração dele mesmo ter vindo à Terra. Jesus ilustrou assim a sua própria posição como alguém que fora enviado por Deus para fazer a vontade deste, como ele já tinha dito antes, né? Nós já vimos aqui. Assim como um pai envia o seu filho submisso. Por exemplo, tem um homem que tem uma firma, né? E lá tem um gerente meio corrupto lá. Ele pega e envia um mensageiro. Aí esse gerente com corrupto trata mal. Aí ele fala: eu vou enviar o meu filho lá, tá? E talvez ele respeite. Mas o que aconteceu de fato é que o gerente daquela firma do pai, ele não respeitou nem o próprio filho do dono da firma. Isso é o que aconteceu aqui na Terra, visto de um modo macro, com a religião judaica, né? Realmente o sacerdócio arônico havia se corrompido mais tarde, e na época de Jesus já era dominado pelos fariseus, né? Então eles matavam os profetas. Todos os profetas que eram enviados para avisar aqueles homens pecadores de que eles estavam errados, eles matavam. Inclusive mataram Jesus depois, né? Essa ilustração fala disso. Os seguidores de Jesus sempre o encararam como servo submisso de Deus, não como igual a Deus. Eles oraram a Deus a respeito do teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Ungir significa escolher, viu? Para se operarem curas, milagres e prodígios em nome do teu santo servo Jesus. Os apóstolos eles falaram assim, verifiquem lá em Atos capítulo 4, versículo 23, depois o 27 e o 30. Ou seja, os próprios apóstolos consideravam Jesus como servo de Deus. Como é que ele poderia ser o Deus e servo de si mesmo, né? É lógico, né? Essas interpretações da Bíblia que levam à Trindade, elas são ilógicas, elas não têm respaldo na lógica, né? Apesar de, além de não ter respaldo bíblico, não tem respaldo na lógica, né? É uma coisa ilógica. Tanto é que nem eles têm explicações para a Trindade, né? Eles têm que dizer que é um mistério. Mas a Bíblia não é misteriosa. A Bíblia são cartas de Deus para os homens. E elas são cartas explicativas, para que nós possamos entendê-la e não considerá-la misteriosa. Bem no início do ministério de Jesus, quando este saiu da água batismal, a voz de Deus do céu disse: este é o meu filho, o amado, a quem tenho aprovado. Mateus 3,16. Dizia Deus que ele mesmo era o próprio filho? Que ele aprovara a si mesmo? Que enviara a si mesmo? Não. Deus, o Criador, dizia que, como superior, estava aprovando o inferior, seu filho Jesus, para a obra que este faria assim que crescesse. Jesus indicou que seu pai é superior a ele ao dizer: o Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu, ou seja, escolheu, para declarar boas novas aos pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ungir é também um ato de conferir autoridade. Ou seja, você escolhe alguém e você o escolheu para aquela determinada tarefa e você lhe deu autoridade para aquilo.
ou uma incumbência da parte de alguém superior, que ainda não tenha tal autoridade. Ou seja, se Jesus foi o ungido, antes dele ser ungido, ele não tinha autoridade nenhuma para fazer aquilo o que ele fez. Ele só pôde fazer depois que foi ungido ou escolhido, né? Aqui Deus é claramente o superior, pois ungiu Jesus, dando-lhe autoridade que este não tinha antes. Jesus deixou claro a superioridade do seu Pai quando a mãe dos dois discípulos lhe pediu que seus filhos se sentassem um à direita de Jesus e outro à sua esquerda, quando este fosse empossado no reino. Vocês lembram dessa passagem? Depois eu vou deixar aqui. Jesus então respondeu: sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aquele aos quais meu Pai o preparou. Ou seja, Jesus não podia nem escolher no seu reino aquele que iria estar à sua direita ou à sua esquerda, pois ele próprio estava sentado à direita do seu Pai, né? Se Jesus fosse o Deus Todo-Poderoso, seria de sua alçada conceder tais posições, mas Jesus não as podia conceder, pois isso cabia a Deus, e Jesus não era Deus. Jesus com certeza era e agora é um Deus, né? Assim como um anjo. Um anjo ele é para nós como se fosse um Deus, né? Se a gente visse um anjo na nossa frente, isso aqui é um ser celestial, é um Deus para nós, é um Deus, mas não é o Deus Todo-Poderoso, apesar dele representar o próprio Deus Todo-Poderoso, né? Assim como aconteceu na época de Moisés, né? Deus falou assim, ó, olha, eu passarei de costas pelo deserto, aí você poderá ver as minhas costas, né? Tem uma passagem assim lá na Bíblia. Mas quem que passou lá? Foi o próprio Deus? Não, foi um anjo, né? Quem guiou o povo hebreu da sua libertação até a terra prometida foi um anjo, né? É um anjo enviado por Deus, né? As próprias orações de Jesus constituem um poderoso exemplo de sua posição inferior. Pouco antes de morrer, Jesus mostrou quem era seu superior por orar. Pai, se tu quiseres, remove de mim este copo. Não obstante, ocorra não a minha vontade, mas a tua. A quem orava ele? A uma parte de si mesmo? Não. Ele orava a alguém inteiramente separado, seu Pai, Deus, cuja vontade era superior, porque seria feita a vontade do Pai dele, não a dele, né? E poderia ser diferente da sua própria, sendo ele o único capaz de remover este copo? Ou seja, Jesus iria passar por aquilo de livre e espontânea vontade, mas não porque era da vontade dele, apesar dele querer fazê-lo, mas era a vontade primeiramente do Pai dele. Daí, olha só quantos testemunhos bíblicos que a gente está vendo aqui de que Jesus é inferior a Deus, hein? É indesculpável depois de tudo isso, falar que Jesus é Deus, um Deus trino. E vocês podem notar também que nesses exemplos que nós demos aqui, ele não falou em nenhuma terceira pessoa. Mas essa terceira pessoa a gente vai ver na quinta parte, né, deste assunto. Nós vamos tratar sobre o Espírito Santo. Vamos ver mais outro exemplo aí. Daí, à beira da morte, Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? A quem clamava Jesus? A si mesmo? Ou a uma parte de si mesmo? Certamente o brado Deus meu não partia de alguém que considerava a si mesmo como sendo Deus. E, se Jesus fosse Deus,
Então, por quem teria sido ele abandonado por si próprio? Como é que alguém pode abandonar a si mesmo? Né? É ilógico. Né? Isso não faria sentido. Jesus disse também: Pai, às tuas mãos confio o meu espírito. Pouco antes dele morrer. Se Jesus fosse Deus, por que razão deveria ele confiar o seu espírito ao Pai? Ele poderia dizer: eu confio o meu espírito a mim mesmo e daí morre. Tem sentido isso? Não, não tem. Depois de morrer, Jesus ficou no túmulo por parte de 3 dias. Se ele fosse Deus, estaria errado ao dizer: ó meu Deus, meu santo, tu não morres. Né? O próprio Jesus falou isso a respeito do seu pai. Né? O pai dele não morre. Se ele fosse Deus, então, ele morre ou não morre? Né? Mas a Bíblia diz que Jesus deveras morreu e ficou inconsciente no túmulo. E quem ressuscitou Jesus? Se ele tivesse realmente morto, não seria possível ressuscitar a si mesmo. Por outro lado, se não estivesse realmente morto, a sua pseudo-morte não teria pago o preço do resgate pelo pecado de Adão. Mas ele deveras pagou esse preço plenamente por meio de sua morte real. Portanto, Deus ressuscitou Jesus por afrouxar as ânsias da morte. O superior, o Deus Todo-Poderoso, levantou o menor, Jesus, seu servo Jesus, da morte, porque este já havia pago com a sua morte o resgate pelos nossos pecados. Se Jesus fosse Deus, ele não morreria por completo. Né? Se ele fosse parte do Deus, ele estaria vivo. Né? Isso é um poderoso testemunho também contra aqueles que dizem que existe vida após a morte. Né? Que morre o corpo e fica um fantasminha. Como dizem as religiões pagãs, né? As religiões pagãs, elas pregam que existe vida depois da morte. Né? Não. Mas Jesus morreu, igual a um cordeiro morre. Né? O cordeiro morre para sempre. Jesus morreu também para pagar os nossos pecados. Porém, foi ressuscitado assim que pagou, né? A nossa dívida. Será que a capacidade de Jesus de realizar milagres tais como ressuscitar pessoas indica que ele era Deus? Ora, os apóstolos e os profetas Elias e Eliseu também tinham esse poder, mas isso não fazia com que eles fossem mais do que homens. Deus deu o poder de realizar milagres aos profetas, a Jesus e aos apóstolos, a fim de mostrar que ele, o próprio Deus, os apoiava. Mas isso não tornou nenhum deles parte de uma divindade pluralizada. Pluralizada. Né? Eu errei a palavra. Viu? Ao proferir a sua profecia a respeito do fim desse sistema de coisas, Jesus declarou: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas somente o Pai. Marcos 13:32. Tivesse Jesus sido parte igual do Filho numa divindade pluralizada, ele teria sabido também o que o seu pai sabia. Mas ele disse que ele não sabia, mas só o pai dele que sabia a respeito do fim desse sistema de coisas. Né? Jesus não podia saber, porque ele não era igual a Deus. Né? Similarmente, em Hebreus 5:8 lemos que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Podemos imaginar Deus precisar aprender algo? Não. Mas Jesus precisava, pois ele não sabia tudo o que Deus sabia. E nós vimos isso, né? Ele, por exemplo, até então, até o momento em que ele foi entronizado nos céus, ele não sabia do dia do final do sistema de coisas. Né? Uma diferença entre o que Deus sabe e o que Cristo sabe também existia quando Jesus foi ressuscitado para o céu a fim de estar com Deus.
Note as primeiras palavras do último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, né? Lá está escrito assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Essas são as primeiras palavras. Ou seja, quando Jesus foi ressuscitado e chegou ao céu, Deus lhe deu essas informações. E daí depois o próprio Jesus, ele inspirou João a escrever aquilo que lhe foi passado. Mas ele próprio tinha recebido antes. Sabe? Até então ele não sabia disso, né? Se o próprio Jesus fosse parte de uma divindade, teria sido necessário Deus dar-lhe alguma revelação oriunda de outra parte da divindade de Deus? Por certo, ele teria sabido tudo a respeito desta revelação, pois Deus sabia. Mas Jesus não sabia, pois não era Deus. Tanto é que depois dele foi-lhe dado isso aí, certo? É possível dar alguma coisa a Deus que ele já não... dar algum conhecimento a Deus que ele já não saiba antes? E Jesus continua subordinado, ainda hoje. Né? Na sua existência pré-humana, e também quando esteve na terra, Jesus estava subordinado a Deus. Após a sua ressurreição, ele continuou a estar numa posição subordinada, secundária. Falando sobre a ressurreição de Jesus, Pedro e aqueles que o acompanhavam disseram ao sinédrio judaico: Deus enalteceu a este Jesus para a sua direita. Paulo disse: Deus o enalteceu a uma posição superior. Se Jesus tivesse sido Deus, como poderia Jesus ter sido enaltecido? Isto é, erguido a uma posição superior a que ele tinha antes. Ele não teria sido uma parte enaltecida de uma suposta trindade antes do seu enaltecimento. Jesus já tivesse sido igual a Deus, enaltecê-lo ainda mais o teria feito superior a Deus, né? Vamos supor, se os trinitaristas dizem que Jesus é igual a Deus, quando ele foi enaltecido, ele ficou superior ao seu Pai, né? O que torna a trindade mais ilógica ainda do que já é, né? Paulo disse também que Cristo entrou no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. Se você comparecesse à presença de outra pessoa, como poderia você ser aquela mesma pessoa? Não poderia ser. Você teria que ser uma pessoa diferente, à parte. Como é que, se Jesus fosse Deus, como é que ele iria comparecer diante de si mesmo? Né? Vocês estão notando como é que a doutrina da Trindade ela parece é um conto de ficção, assim, tão visivelmente ilógico que basta pensar um pouco, né? Similarmente, pouco antes de ser morto por apedrejamento, o mártir Estevão fitou os olhos no céu e avistou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Ele teve uma visão, né? Ele viu claramente ali duas pessoas distintas, mas nenhum Espírito Santo, nenhuma divindade trina. Ou seja, se Estevão tivesse, se Deus fosse um Deus trino, Estevão teria visto ali três pessoas, né? Mas ele não viu, ele viu duas, né? E viu duas pessoas diferentes, né? Uma à direita do outro, né? No relato de Apocalipse 4:8 e depois 5:7, mostra-se Deus sentado no seu trono celestial, mas Jesus não. Este tem de se aproximar de Deus a fim de apanhar o rolo da sua mão direita. Isso mostra que no céu Jesus não é Deus, nem é, mas é diferente dele. Certo? Assim, lá no livro de Apocalipse,
Vocês vão ver esse texto aí lá, certo? Mostra sempre duas pessoas separadas. E sempre Deus numa posição superior. Certo? Em harmonia com o precedente, o Bulletin of the John Rylands Library, ou seja, Boletim da Biblioteca John Rylands de Manchester, Inglaterra, diz: na sua vida celestial pós-ressurreição, Jesus é representado como retendo uma individualidade pessoal em todo pormenor, tão distinto e separado da pessoa de Deus, como tinha na sua vida na terra, como o terreno Jesus. Ao lado de Deus e comparado com Deus, ele aparece deveras como ainda outro ser celestial, diferente, na corte celestial de Deus, assim como os anjos são, embora como filho de Deus pertença a uma categoria diferente e ocupe uma posição bem acima deles. Realmente Jesus ocupa agora uma posição, e sempre ocupou, né, superior à dos anjos. Mas ele não ocupa uma posição igual à do seu pai. Né? Na Bíblia a gente pode ver isso. Né? Deus está sempre em grau superlativo, superior, enquanto que Jesus está abaixo dele. Né? Nós já vimos esse texto aqui numa consideração que nós fizemos no domingo passado sobre a questão da chefia, né? Que o cabeça da mulher é o homem, o cabeça do homem é o Cristo, mas o cabeça do Cristo é Deus, né? Então, sempre, todos os textos bíblicos mostram que Deus está sempre acima de Jesus, né? No futuro eterno no céu, Jesus continuará a ser uma pessoa à parte de Deus, um subordinado servo seu. E que honra que é ser servo do próprio Deus, né? Que honra, né? Que maravilha, né? Nós também seremos isso um dia aqui na Terra, né? Nós seremos servos de Deus aqui na Terra. E que honra que será isso, né? Não é servo de homens, né? Não é servo de políticos, não. Nós não seremos servos de nós mesmos, né? Nós seremos servos de Deus, que é bem diferente. A Bíblia expressa isso do seguinte modo: depois será o fim, quando Jesus no céu tiver entregado o reino a Deus e ao Pai. Então ainda o mesmo Filho estará sujeito àquele que sujeitou a ele todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todas as coisas. 1 Coríntios 15, 24. Ou seja, aqui a Bíblia não poderia ser mais clara, né? No final, Jesus entregará o reino ao seu Pai e ele mesmo estará sujeito ao seu Pai. A Bíblia poderia ser mais clara do que isso? Em dizer que Jesus é inferior a Deus? Não poderia ser mais clara. Só não entende esses textos aqui quem realmente tem um véu diante da face e não consegue enxergar. Né? Tem um véu espiritual que não o deixa ver a lógica, o sentido e a clareza destes textos bíblicos. Pois eles são aqueles que trocam a verdade pela mentira. Eu vou deixar esse texto aqui para definir os trinitaristas, viu? Porque eles são aqueles que, do ponto de vista bíblico, são aqueles que trocaram a verdade pela mentira. Eu vou deixar. Logo no comecinho, antes de colocar esse texto, eu vou colocar esse texto aqui. Jesus nunca afirmou ser Deus. O conceito da Bíblia é claro. Não apenas é o todo-poderoso Deus, Jeová, uma personalidade à parte de Jesus, mas ele é sempre superior. Jesus sempre é representado como pessoa à parte e menor, um humilde servo de Deus. É por isso que a Bíblia diz claramente que a cabeça de Cristo é Deus.
assim como a cabeça de todo homem é o Cristo. Nós já vimos isso aqui, né? 1 Coríntios 11:3. E é por isso que o próprio Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Veja lá, João 14:28. O fato é que Jesus não é Deus e nunca afirmou ser. Isto está sendo reconhecido por um crescente número de peritos. Como diz o boletim da Rylands, deve-se encarar o fato de que a pesquisa do Novo Testamento ao longo dos, digamos, últimos 30 ou 40 anos tem levado um crescente número de renomados peritos do Novo Testamento à conclusão de que Jesus certamente nunca acreditou ser ele mesmo Deus. Ou seja, até mesmo os peritos trinitaristas, eles são forçosamente, eles são forçados a reconhecer que Jesus nunca disse ser Deus, né? Aliás, até os seus próprios inimigos, quando o acusaram, eles não disseram: você está querendo ser Deus? Não. Os seus próprios inimigos fariseus também não reconheciam esse Deus trino aí. Sabe? Eles o estavam acusando de se chamar o Filho de Deus, né? Acusar de ser chamado o Filho de Deus. E ele era mesmo, né? O boletim disse também a respeito dos cristãos do primeiro século. Quando, pois, eles atribuíram a Jesus títulos honoríficos, tais como Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus e Senhor, estes eram maneiras de dizer não que ele era Deus, mas sim que ele fez a obra de Deus. Assim como um embaixador de um governo em um outro país representa aquele governo naquele país, Jesus Cristo também, por fazer a obra do seu Pai aqui na Terra, ele representava Deus. Mas representar não era a mesma coisa que ser, né? Apesar de você poder falar que por exemplo, alguém que representa. Por exemplo, se vem... Vamos dar aqui um exemplo jocoso aqui, né? Por exemplo, vem um policial na sua casa entregar uma carta que talvez esteja caído, né? Que não caiu bem, aliás. Ele vai e entrega a sua carta. Você pode dizer assim: a polícia veio aqui e corrigiu a carta que não foi colocada direitinho pelo carteiro e me entregou a carta. A polícia. Você não precisa falar: ô policial Joaquim, José. Não. A polícia. Ou seja, quando Jesus fez a obra de Deus aqui na Terra, a gente pode dizer: Deus fez a obra aqui na Terra. O que não significa que foi o próprio Deus, mas sim aquele que o representava. É fácil de entender, né? Assim, até mesmo alguns peritos religiosos admitem que o conceito de Jesus ser Deus é inteiramente contrário ao testemunho da Bíblia. Ali, Deus é sempre o superior e Jesus é o servo subordinado. Então, meus amigos, esta foi a quarta parte da nossa live. Sabe, espero ter entendido. E agora, no decorrer desta tarde, eu vou colocar aqui esse texto para que aqueles que não gostam de me ouvir falar possam ler. Embora eu ache que a maioria das pessoas de hoje em dia também não gostam de ler. Né? Mas ler é um dom que Deus nos deu. Né? Nós temos a capacidade de nos entender através de letras. Né? E quão maravilhosa que é a diversidade de letras e línguas, né? É uma prova da nossa criação por Deus, as línguas. Falaremos sobre isto oportunamente, viu? Então, bom domingo a todos e até lá!